E aí, pessoal, tá começando mais um episódio do Ecleticast, o podcast mais eclético de Manhuaçu e região. Hoje eu trouxe uma convidada ilustre, uma convidada que é advogada, ela atua no direito previdenciário especialmente, e eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa. Na verdade, a gente não sabe nem o que vai falar, mas vai sair coisa boa, eu tenho certeza. Doutora Alcione, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Imagina. Te cumprimentar aqui formalmente, para todo mundo ver que eu sou educado. Isso. E satisfação ter você aqui, e tenho certeza que a gente vai desenrolar alguma coisa aqui que o pessoal vai gostar. Ai, que bom, assim eu espero. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Advogado ama falar, então toda oportunidade para falar já tá bom. E eu também fui repórter e apresentadora. Essa eu não sabia. Já começa novidades aqui. Exclusividade. Aí quando chega um microfone, a gente já se empolga de novo, né? Com certeza. Mas estamos aqui, vamos fazer de tudo para extrair o melhor para o público. Certo. E você falou que era repórter? Sim, fui repórter e apresentadora na TV Catuaí. Foi o seu primeiro trabalho, doutora? Na verdade, eu posso chamar você de doutora? Pode me chamar de Alcione. Alcione. de Porque tem advogado que se falar pelo nome, ele quer te comer vivo. Não, tá? Imagina. Aí, hoje, eu acho que hoje isso já não faz tanto sentido assim, né? Tem que respeitar aqueles que gostam. Mas para nós que somos jovens, e assim eu me considero, é melhor a gente ser tratado com menos formalidade. Sim, eu também prefiro que fique uma coisa mais à vontade, assim, no podcast e tal. E você estava comentando que era repórter, foi o seu primeiro trabalho, sua primeira profissão? Não, antes de ser repórter, eu trabalhei em uma gráfica também. Sim. E foram experiências que foram colaborando uma com a outra, né? E aí, logo em seguida, eu fiquei pouco tempo na gráfica, aprendi alguma coisa sobre tipografia, que não é dessa época mais, que agora é tudo digital, né? Sim, sim. E logo depois veio a TV Catuaí pra cá, se eu não me engano, em 97. E antes de ir pra TV, eu trabalhei um tempo numa rádio também, como locutora. E era muito bacana. A rádio local aqui? Não, foi uma rádio lá em Matipó, uma cidade vizinha aqui. Você é de lá? Eu sou de Manhuaçu. Cresci em Volta Redonda. Rio de Janeiro? Isso, no estado do Rio de Janeiro. Voltei para Manhuaçu em 1990, finzinho de 96, mais ou menos. E aí, em 97, eu comecei a viver essas experiências de trabalho aqui. Sim, sim. Foi muito bom. E você, vamos voltar lá no início, lá, bem no comecinho, para pegar a sua história toda. Bora lá. Me conta como é que era a Alcione quando tinha 7 anos de idade. Era uma aventureira. A Alcione com 7 anos de idade. 7 anos de idade foi meu último ano aqui em Manhuaçu, antes de Volta Redonda. Então eu vivia na zona rural, eu era uma criança aventureira, né? Sua família era trabalhadora rural, alguma coisa? Sim, meus pais eram agricultores. Meu pai era meieiro do meu avô. Sim. E isso também hoje é um benefício que eu tenho para eu conseguir lidar com os meus clientes, cuja maioria é trabalhador rural. Teve convivência. Então, muito bom, eu consigo falar a língua deles, né? Sim, sim. É excelente. E com 7 anos você foi lá para Volta Redonda? Sim. Foi com a sua família toda? O que te fez ir para lá? Foi a minha família toda. Meu pai, um primo do meu pai tinha uma grande empresa de acabamento de obra, pintura. Aí convidou o meu pai, na época que era meieiro do meu avô, para trabalhar com ele fazendo pintura de parede. Sim. E aí nós foi uma experiência muito diferente. Saí aqui do interior de Minas, da zona rural, para morar em Volta Redonda, já uma cidade grande, né? Sim, sim. Enfim. Bem diferente do meio que você estava, que você vivia. Foi bem diferente pra gente. Foi quando eu comecei a ouvir falar da Xuxa, por exemplo. Porque eu morava na zona rural, apesar de ser em 1987, mais ou menos, 88 isso. Eu não tinha, dentro da minha casa, na minha família, nós não tínhamos contato com televisão, com programas de televisão. Sim. Era uma situação, assim, de agricultura familiar, de zona rural, mas era uma família bastante humilde, né? Então, quando a gente chegou em Volta Redonda, qualquer casa lá tinha televisão. Aí eu comecei a assistir os programas de televisão, fiquei encantada. Foi um mundo novo para mim. TV Xuxa, mas o que era? Na época era Balão Mágico. Balão Acho Mágico. Que era 80 e pouco assim. Mas eu gostava muito de assistir as corridas de Fórmula 1. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ali, atrás ali. Pois é. Nossa, na internet parecia maior o carrinho. Pode pegar se quiser. Aqui, realmente. Na internet era desse tamanho aqui, ó. É, né?
Chegou lá em casa desse tamanho, gente. Mas vou comprar outro depois. Ele abre aqui também, não sei. Agora eu aprendi a ler a descrição dos itens que eu quero comprar na internet. Eu achei muito bonito. E os comentários, tá? Antes de fazer o pedido, eu vou lá ler todos os comentários e olho lá qual é o tamanho, quantos centímetros Mas tem. sabe o que foi? Eu acho que é porque quando eu vi a dimensão, eu acho que eu... Tinha dimensão lá no anúncio, mas acho que a dimensão tava pegando isso aqui tudo. Aí eu imaginei o carrinho deve ser pelo menos isso aqui, né? Aí chegou um troço de um brinquedo sucrilho desse aqui, Kinder Ovo. Meu Deus, um Kinder Ovo. Mas assim, vale a ideia de trazer, né, a mensagem do nosso, não sei, tô dizendo nosso, mas creio que seja seu também, Sim. do grande ídolo pra gente, né? Porque assim, é muito bom olhar pra ele. A gente precisa de mais heróis nacionais. Com certeza. Estamos aí, eu comungo da mesma ideia. Eu sou muito fã do Ayrton Senna até hoje, embora quando ele morreu, eu era muito pequeno. Eu tinha uns 3, 4 anos. Mas eu lembro acho até que hoje. Alguém querendo esconder a idade aí, não? Hã? Não tem ninguém não, querendo eu tinha 3, 4 anos mesmo. Já tinha uns 5 anos que eu tinha 3, 4 anos. Brincadeira. Mas eu lembro até hoje, tipo, com 3 anos de idade, porque nessa época, geralmente, na primeira infância, você só vai lembrar de coisas que realmente marcaram a sua vida. Sim. Você não vai lembrar de, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu lembro de muita coisa. Agora, quando eu tinha 3, 4 anos, eu não lembro quase nada, eu lembro de coisas que realmente marcaram. Sim. E coisas que marcaram era, tipo, ver o Ayrton Senna vencendo uma corrida, que era a gritaria em casa, aquela corrida do Brasil que ele venceu, por exemplo. Era uma coisa única. Sim. Eu não lembro de ter visto isso depois, eu acho. Não lembro. Não sei se era porque eu era muito pequeno, mas era uma coisa bem diferenciada. Depois do Ayrton Senna, as corridas de Fórmula 1 nunca mais foram as mesmas. No Brasil perdeu o público muito mesmo. A graça caiu. A pessoa parou de ver praticamente. Eu acho que assim, a gente perdeu um pouco o entusiasmo pelo esporte, né? Sim, era uma pena. E o Brasil estava carente naquela época. O Brasil, porque no futebol não ganhava nada. Nos 80, início dos 90, não ganhava nada. Sim. O Brasil é futebol, né? Se não tem futebol, não tem nada. E ele apareceu no momento que, tipo assim, a gente precisava de alguém para representar o Brasil. Aqui a gente estava passando uma crise política muito grande, a economia estava horrível, inflação, tipo, a sensação de vitória. Você não era nem tão diferente do atual, né? Não era, mas tipo assim... Mas tinha um ídolo. Tinha e não sei, eu tenho a sensação que naquela época... Porque hoje tem dificuldade, mas todo mundo tem televisão em casa. Hoje todo mundo tem um carro, é mais fácil ter um carro. Naquela época era mais fácil você ver pessoas que, tipo assim, não tinham comida em casa. Era. Embora hoje tenha ainda muita gente assim, naquela época tinha mais isso. A pobreza era maior. Sim. Era maior. Então a sensação de se sentir vitorioso era com o Ayrton Senna. Com certeza. Quando ele vencia, o brasileiro se sentia vitorioso. Com certeza. E, assim, então acho que foi por isso que ele marcou. As manhãs de domingo, pra mim, assim, era vamos assistir a corrida, né? Sim, muito sim, bom. Era incrível. E até perdi. A gente estava onde? Em Volta Redonda? Nós saímos do programa da Xuxa para o Ayrton Senna. Foi. Aí você aprendeu que a Xuxa era a rainha dos baixinhos? Não, e ela tinha sido namorada do ídolo. Olha só que conexão, né? Foi, é verdade. Mas enfim, aí eu passei a gostar mais dele do que dela por conta daquela história, daquela imagem dele de vencedor. Eu acho, não que ela também não tenha essa imagem, mas como eu tinha, assim, um espírito mais aventureiro, eu gosto de velocidade, aí eu comecei a me conectar mais com ele, né? E também já foi uma fase em que eu fui entrando na adolescência e começando a viver novas histórias. Sim. E lá em Volta Redonda você ficou até que idade? Eu fiquei até 15 anos. Eu vim de lá, eu tinha 15 para 16 anos, mais ou menos. Sim, ficou né? bastante tempo lá. Fiquei. Você ficou basicamente todo o primário lá, então. Fiquei você todo estudou primário, lá? Sim. Mas aí depois, por que você voltou? Não deu certo? Seu pai não conseguiu? Não conseguiu se estabelecer lá, se estabilizar. A família convidou para ele voltar, né, retomar as atividades rurais aqui. E aí minha mãe e meu pai se animaram de voltar. Para mim foi muito difícil, porque um adolescente sair de uma cidade com shopping, cinema... Já tinha namoradinho no colégio. Isso a gente não tá podendo falar. Melhor não falar hoje, Melhor né? não falar hoje. O companheiro da Alcione tá aqui, ele fez o sinal pra... Por que homens têm ciúme do passado das mulheres, gente? Muito tempo já, né? Não Coisa de criança, não bobagem. Tem, não. Mas o meu não tem esse tipo de ciúme, não. Sim, porque é um cara muito inteligente. Claro. Mas enfim, aí voltei, tinha 15 para 16 anos e
para continuar estudando aqui, já que meus pais moravam na zona rural, eu tinha que ter um emprego para pagar a minha estadia na cidade, né? Aí comecei a trabalhar. Você voltou para Manhuaçu, Matipó, para onde? Voltei para Manhuaçu. Para Manhuaçu? Sim. Na cidade mesmo? Sim. Aí você foi fazer ensino médio? Fiz ensino médio na Escola Estadual Antônio Velerso, uma escola pela qual eu tenho muita gratidão, né? Pelos professores. Tive professores maravilhosos lá, aprendi muito, também fiz muitos amigos. E quando eu fui para Volta Redonda, eu tive, olha, as situações assim da gente ter persistência na vida e assim, saber contornar algumas armadilhas, Sim. né? Como a gente morava aqui na zona rural, minha família foi assim muito rápido para lá, minha mãe não levou minha transferência, tive que chegar lá e recomeçar lá do pré-escolar. E aí eu fui uma estudante fora de faixa, bem atrasada, sem falar que eu sou de agosto, então você já fica fora de faixa. Eu passei por isso também. Aí na volta para Manhuaçu, acontecia um programa chamado Programa Acertando o Passo. E aí eu consegui fazer 1 ano em 2. Foi a minha recuperação. Né? Aí foi muito bom, porque logo que eu concluí o ensino médio, eu fui para... Aí eu fiquei naquela, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu queria muito fazer agronomia, porque eu vim do campo, né? Sim, sim. Então eu queria fazer agronomia. Mas eu me casei muito cedo, então a agronomia eu teria que ir para outra cidade. Que idade você tinha quando casou? Eu me casei com 19 anos. Bem jovem. Muito jovem. E daí eu descartei a agronomia porque como que eu iria estudar em Viçosa, uma cidade longe daqui, e não tinha como ele ir com você na época? Não tinha. Não tinha, porque os negócios estavam estabelecidos aqui, a família estava aqui, então não tinha como. Sim. E aí eu fui eliminando. E na época que eu me casei, eu já trabalhava na televisão, então tinha o meu segundo plano, que seria comunicação social, que também seria difícil por conta do deslocamento, ir e voltar e tal. E quando eu cheguei a fazer vestibular, eu estava casada eu me casei em maio de um ano e engravidei da minha filha em março do outro ano. Então, quando eu Tudo muito rápido? Tudo muito rápido. Quando eu fiz o vestibular, em junho de 2001, eu já estava grávida de 3 meses. Então, como que eu iria ficar pegando estrada para estudar em Caratinga, por exemplo, onde tinha comunicação social, grávida? Eu achava que aquilo seria um risco para o meu bebê, que no caso é minha filha. Aí abriu o direito aqui, aí eu fui pro direito. E amei. Aqui em Manhuaçu não tinha o curso de comunicação social? Não tinha. Hoje em dia eu acho que tem, né? Tem muitos cursos aqui em Manhuaçu. Hoje tem muitos cursos. Hoje quem mora aqui não precisa de ir pra fora pra estudar, fazer faculdade. Graças a Deus podem. A não ser... não, medicina tem também. Medicina tem. Tem medicina, um outro curso. Tem veterinária, direito tem. Nossa, direito é o que mais tem. Direito Mas aí tinha direito em Reduto, aí eu fui pra Reduto, porque é pertinho. Na Fadleste já? Fui pra Fadleste. Eu sou da 2ª turma da Fadleste. Sim. E aí, enfim, saí da faculdade, fiz alguns concursos, não passei. O direito foi o seu primeira faculdade? Foi minha primeira faculdade. Primeira e única, na verdade. Sim. Né? Que eu fiquei. Aí quando você se formou, ou melhor, vamos pular essa etapa não. Essa etapa é boa de faculdade. Você já atuou em algum escritório durante esse período de estágio, talvez? Sim, eu atuei no fórum. Fiz estágio no fórum, fiz estágio na 2ª Vara Civil aqui em Manhuaçu. Aprendi bastante, porque, gente, não adianta, estudante de direito tem que fazer estágio. Tem. E estágio em gabinete é muito bom, estágio em secretaria é muito bom. Mas, fica a dica, tá? Façam estágios em escritórios. Mesmo que a pessoa, às vezes, não tenha intenção de advogar. Hoje eu tenho 2 advogados lá no escritório, uma advogada e um advogado, que a princípio, na entrevista, a ideia deles é de concurso. Hoje, eles já mudaram completamente e gostam e amam advogar e pretendem seguir a carreira deles advogando. Uhum. Então, eu acho que é válido para o estudante de direito o estágio nesses departamentos, nesses segmentos diversificados, para aí sim ele formar a ideia de onde realmente ele quer ir, aí perceber onde está como que eu diria, onde está quando a gente fala que a gente quer advogar, para advogar tem que ter... Experiência? Não, é um desejo... Vocação? Vocação.
Entendeu? Aí você percebe onde está a sua vocação. Sim, sim. Porque é maravilhoso advogar. Enfim. E eu acho que nessa fase que você está na faculdade, é a fase que você tem que experimentar. Você Sim. tem que, se tiver a oportunidade de fazer um estágio no fórum ou na Justiça Federal, faz. Onde tiver a oportunidade, no escritório faz. também, se puder fazer nos dois. Sim. Ministério Público, porque você vai ver diferentes áreas de atuação. Sim. Você vai ver diferentes casos, diferentes atividades até mesmo. Sim. E aí você vai ver o que você se identifica melhor. Assim, a gente brinca, né? Outro dia eu vi um meme aí numa rede social, ele dizia assim, 5 anos de faculdade, quando eu cheguei na minha primeira audiência, eu não sabia nem onde sentar. E a faculdade, ela ensina muito pra gente, mas a prática... Sim. A prática tá no nome e ela é adquirida só com a prática. Então, Sim. não adianta você ficar ali, ser o melhor aluno da sua sala. Eu não era o melhor aluno da minha sala. E eu digo pra vocês assim, que da minha sala, eu acho que saíram 2 ou 3 advogados. Os demais foram para outras carreiras, carreiras públicas, inclusive, mas assim, a grande maioria não seguiu no direito. E você falou que recomenda estagiar muito em escritório. E eu vou confessar uma coisa aqui agora, um pouco polêmica. Capaz até de eu responder PA depois. Ai, né? meu Deus. Qualquer coisa dá pra editar, Contrate né? um advogado. Ô, Bruno, qualquer coisa você dá um corte aí pra gente. Se for responder o PA, contrate um advogado. A gente conversa depois. Eu concordo 100% com você. E se eu fosse estudante de Direito, eu iria preferir fazer estágio em escritório do que ou no fórum ou na Justiça. Se fosse para escolher só um dos dois. Sim. Porque eu acho que você estagiando em um escritório, você vai ter, pelo menos para quem quer ser advogado. Sim. Você vai ter, de fato, a experiência do que é ser um advogado no dia a dia. Você vai entender, você vai ver como trabalhar com a parte, como conversar, a burocracia do negócio, de um escritório, Sim. sabe? Você vai aprender os pormenores ali daquela atividade. Então, para quem quer ser advogado, eu recomendo fazer estágio em um escritório. Com certeza. Você não pensa assim também? É fundamental. Eu acho melhor do que no fórum ou na Justiça. Sim, eu fiz estágio na Secretaria da 2ª Vara e depois eu fui para um escritório. E quando eu sentei, né, que eu atendi meu primeiro cliente no escritório, eu voltei para casa em êxtase, de tão feliz. Eu senti assim, falei, meu Deus. Você se sente advogado? Sim, eu me sinto advogada. Né? Embora eu tenha um pezinho ainda na agricultura, que eu amo muito. Eu amo ir, né, para o sítio, para a fazenda, que seja no fim de semana, ou às vezes até no meio da semana mesmo. A gente tira um tempinho, dá um pulinho lá. E eu gosto de chegar lá, gosto de pisar no chão, ainda gosto de subir em árvore. A sua família mora em zona rural? Todo seu pai, sua mãe? Meu pai já se despediu de nós, né? Creio que está morando na graça de Deus. Mas a minha família, muitos tios moram aqui na região, são produtores rurais. De vez em quando vou lá, faço visita. Mas nós também temos propriedades e a gente também vai para as propriedades no fim de semana. Você tem irmãos, irmã? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. E eles seguiram na sua carreira também? Eles seguiu a minha carreira. Eu tenho irmã bióloga, a minha irmã mais nova, que é a minha irmã do meio, mas ela não atua na área. E eu tenho uma irmã, que é a minha irmã mais nova, ela fazia fisioterapia no Rio de Janeiro, mas ela também não seguiu a carreira de fisioterapeuta. E o meu irmão mais novo, na verdade, ele não gostava muito de estudar, não. Então, ele me identifiquei com ele. Ele procurou outros caminhos, assim, Sim. mas graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo se vira na vida, né? Sim, graças a Deus. E aí, quando você voltou para cá em Manhuaçu, você falou que fez direito, aí estagiou em escritório, fez estágio no fórum, Sim. Correto? Aí, depois que você se formou, você já tinha em mente uma determinada carreira, talvez? Não tinha. Concurso? Não tinha. Eu tentei alguns concursos. O que você tinha em mente? Eu tinha em mente, eu queria ser delegada. E aí minha mãe não queria que eu fosse de jeito nenhum. Cheguei a fazer uma prova. Depois eu pensei em Ministério Público. E Só carreira top.
falo muito assim com os jovens com quem eu posso conversar. Eu falo, ó, se você quer estudar para um concurso, estude para um concurso top. Sim, né? e o quanto antes. Exatamente. O tempo que você vai dedicar a uma carreira menor é o mesmo que você vai dedicar a uma carreira maior. Sim. Só que eu fiz o concurso também da Caixa Econômica Federal, porque eu fui bancária temporária na Caixa. Quando começaram a pagar a Bolsa Família, você imagina? Nossa. Eu acho que era a Copa do Mundo de 2002, se eu não me engano. Então, assim, era uma loucura, porque muita gente não tinha cartão, a gente tinha que fazer CPF para todo mundo, para cadastrar todo mundo, pagávamos as pessoas em espécie. E aí eu falei, quero ser bancária, mas aí eu ainda estava na faculdade. Aí eu fiz um concurso da Caixa, não consegui. O do TJ eu consegui, mas aí na... Concurso do TJ? Sim, o do TJ. Aí só que eu não fui bem classificada, porque eu era jovem, outros classificados com mais idade, né, conseguiram a vaga. E daí eu falei, não, beleza, então agora eu vou fazer a prova da ordem. Sim. Aí fiz a prova da ordem e, graças a Deus, consegui passar. E na época, passou de primeira? Passei de primeira, graças a Deus. Por que eu friso isso, graças a Deus? Porque naquela época eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição da prova. Então, assim, para pagar a inscrição da prova, eu juntei meu dinheiro e se eu não conseguisse passar de primeira, seria um sacrifício ter que pagar de novo. Então, eu comecei a orar a Deus, orar, pedindo, olha, Senhor, eu preciso passar nessa prova, eu não posso gastar esse dinheiro de novo, porque não era só a inscrição. A prova era, eu fiz em João Molevade, então você tinha que se deslocar, tinha o hotel para pagar, então tinha uma despesa, né? Hoje em dia a prova já é aqui, mano. A prova é aqui. Aí naquela época a gente tinha que fazer 50 pontos para conseguir passar. E aí eu fui conferir meu gabarito, eu tinha feito 48. Aí eu falei, Senhor, pelo amor de Deus. Anula duas questões, Senhor. Exatamente, isso aí. Uma semana de jejum. Aí o Senhor falou comigo. Eu falo que falou porque eu ouvi essa voz, né? Ele falou assim, minha filha, prova a tua fé. Eu frequentava na época a igreja metodista. E ele falou comigo, hoje você vai dar testemunho de que você passou na prova da ordem e vai agradecer. Aí eu fiz isso, e minha amiga comigo, assim, olha, o resultado não saiu ainda. Como você está dizendo que você já passou? Eu falei, espera e verás, né? Eu estou confiando em Deus. E aí, no outro dia, 3 questões anuladas. Nossa. Alcione passa de primeiro. Deus deu uma de bônus ainda pra ninguém desconfiar que foi a ação dele, né? Se fosse 2, ia ficar muito... Graças a Deus, viu? Foi, assim, maravilhoso. Aí, segunda etapa, né? De segunda etapa, eu fiz a prova, eu escolhi penal. Sim. E aí, estudei. Tinha uma professora muito boa, a professora Fabíola, obrigada. Você fez um cursinho preparatório? Fiz esse cursinho com a nossa professora de penal. Ela juntou um grupo, se eu não me engano, éramos 5. E a gente estudou com ela ali. Aí eu tava muito bem, assim, eu tava sabendo as peças todas, eu tava me sentindo a tal, né? Nem lembrei de Deus. Fui fazer a prova. Me sentindo a poderosa. E os meus colegas voltaram da prova preocupados, queixosos e tal. E eu, assim, a grandona, né? A altiva. E, gente, eu passei, eu fechei essa prova. Pelo amor de Deus, vocês não estão sabendo? E aí, ótimo, sai o resultado, eu vou lá olhar, o nome dos meus colegas estava na lista de quem passou e o meu não. E na mesma hora eu lembrei, eu falei, gente, eu esqueci de Deus, eu me considerei muito grande naquele momento, sabe? E eu lembrei na hora e já comecei a pedir perdão. Aí você chegou, Deus, Senhor de novo. Tô com vergonha, mas eu tô aqui, viu? Tem como anular essa também, mas não, nunca mais te peço nada. Gente, pelo amor de Deus, assim, no momento que eu olhei e meu nome não tava lá, eu só lembrei da minha arrogância, sabe? E daí, pedi a cópia da prova para fazer o recurso, né? Quando chegou a cópia da prova... Mas tinha alguma nota? Como é que funciona? Que eu não sei como é que funciona a prova. Tinha uma nota, assim, da redação? Sim, tinha. Você bateu... Se eu não me engano, eram 5 questões objetivas e a peça, e uma peça. Sim. Então, o que eu fiz? Eu acertei as questões objetivas, só que a gente tinha que fazer, eu acho que 70% ou 60% da prova. Eu não lembro bem, porque mudou muito, né? Sim, sim. E daí, o que tinha acontecido? A minha prova, o caderno de prova... as 2 folhas do meio, elas tinham colado. E na hora que as pessoas que iam corrigir, né, pularam. Na verdade, ele só corrigiu a interposição. A peça não foi corrigida. Ah, é? E o meu recurso foi isso. Foi reconhecer que eu tinha esquecido de Deus naquele momento, porque assim, o que eu penso é que você tem sempre que lembrar que você tem que ter o seu esforço, né? Você tem que dar o que você tem que dar. Faça a tua parte e eu te ajudarei.
E naquele momento eu fiz a minha parte, sim, eu estudei, eu fui lá, dei o melhor de mim, mas eu simplesmente fui arrogante demais e quis ser independente de Deus, sim, sim. né? Só que quando a gente viu que a prova estava colada, o meu recurso foi esse, foi pedindo para que fosse corrigida as páginas do meio, porque elas não haviam sido analisadas. Sim. E aí eu tô aqui, deu advogando certo. desde 2007, graças a Deus. Corrigiram lá? Corrigiram, deu tudo certo. Estranho, né? Porque foi um erro deles. Nunca Foi. vi uma questão assim. Foi. E aí você começou a advogar em 2007, 2007. você falou. E aí você já iniciou na advocacia no ramo do direito previdenciário, você começou em outra área, você já abriu um escritório, como é que foi esse início de carreira seu? Eu comecei em... Trabalhou para alguém? Trabalhei. Comecei em 2007 em parceria com um advogado, no escritório de um colega advogado. E eu acho que já estava preparado isso, assim, porque eu costumo dizer assim, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu creio muito em Deus, sabe? Então eu creio que Deus tem algo preparado para cada um de nós. Sim. E quando eu cheguei naquele escritório, existiam várias demandas previdenciárias lá e eles me entregaram o pacote. Olha, são questões de aposentadoria, né? Resolve isso aí. Aí eu comecei a atender um e outro, e esse um traz mais dois, e dois trazem mais quatro, e a coisa foi crescendo. Se dá certo com um, o direito previdenciário é assim, se um ganha o benefício, ele vai trazer mais uns 2 ou 3. Aí eu fiquei 2 anos nesse escritório e depois eu montei o meu próprio escritório. Sim. E aí a gente está seguindo, né? Uhum. Estamos agora você está com o seu escritório desde 2009, mais ou menos? Desde 2009. Desde 2009. Estou quase pedindo a minha própria aposentadoria já. Sim. Contar com o tempo de serviço rural também lá. Até que você deve. Tempo rural, você trabalhou sim, na roça também, criança? Plantei milho, plantei feijão. Sim, aposentadoria híbrida já. Tem até foto. Aprovar, né? Tá certo. E aí em 2009 você abriu seu próprio escritório. Sim. Você trabalha sozinha, trabalha com alguém? Você hoje... Era só seu mesmo? Naquela época eu abri junto com uma colega e nós éramos nós tínhamos uma espécie de sociedade. Essa colega foi embora para Brasília e eu fiquei com o escritório. E hoje eu tenho advogados associados que trabalham comigo, né? Sim. E aí estamos cada dia trabalhando mais e mais. A Justiça Federal veio para cá também, porque antes era Justiça Comum, né? Os processos demoravam uma eternidade para serem julgados. Com a Justiça Federal, para você ter uma ideia, em setembro de 2011, quando a Justiça Federal realizou o primeiro mutirão, eu fiz 140 audiências em uma semana. Eu chegava na Justiça Federal... Só você? Só eu. Tirou um dia só pra você lá, praticamente? Não, uma semana. Foi uma semana. Só com você? Foi uma semana de mutirão. Aí vários advogados. Ah, sim. E se eu não me engano, eram 3 salas de audiência e perícias também ao mesmo momento. Se eu não me engano, 3 ou 5, não tenho bem certeza. E aí nós chegávamos e ficávamos o dia inteiro fazendo audiências para desafogar os processos que tinham vindo da Justiça Comum. Sim. E eu fiz 140 audiências. O meu escritório naquela época... Ele foi o 3º escritório com o maior número de processos. Tinham 2 outros ainda com um volume maior que o meu, dobro ou mais que o meu. Foram muitas audiências naquela semana. Na outra semana eu fiquei de cama. Nossa. Porque trabalhei demais. Imagina. Foi muito bom também, assim, resolveu a vida de muita gente. E quando a Justiça Federal chegou aqui, você acha que a demanda aumentou ou ficou mesmo que era antes? Aumentou. Aumentou? Aumentou muito. Porque ficou mais fácil de entrar, talvez? Ou... Na verdade, eu não sei te dizer se a relação ela é própria da vinda da Justiça Federal ou se... Porque também antes a gente não via esse volume, porque ele era ele se distribuía na região, né? As pessoas ingressavam nas próprias comarcas ou iam para Belo Horizonte e Patinga procurar a Justiça Federal. Aqui meio que juntou da região aqui de Caratinga, eu acho. Santana, Ipanema. Mamirim. Nossa, são muitos municípios aqui, né? Assim, sim. Recentemente, Divino enviou os processos todos para cá. Foi. Então, Eu peguei alguns até, inclusive. Pois é. Deixem off. E, doutora, você que é uma advogada renomada aqui, uma advogada que é muito competente e eu queria saber, e tenho certeza que o público também vai se interessar de saber disso, quais foram os principais desafios que você teve quando você abriu o seu próprio escritório?
Quais foram as dificuldades iniciais e como você venceu essas dificuldades? O que você indica também? Assim, eu acho que para mim, né, especialmente, o desafio foi manter o escritório. Porque, como eu disse, a minha família é uma família rural e nós não tínhamos condições de, vamos montar o escritório, vamos aqui comprar a mesa, comprar o computador, o notebook. Não tinha essa condição, né? Então, eu fiquei 2 anos no escritório e eu ainda trabalhava na Catuaí, ao mesmo tempo. Carreira dupla. Dupla. E com a minha filhinha pequena ainda em casa para cuidar, enfim, eu não sei como dei conta, Você estava separada, casada? Não, estava casada. E aí tinha casa, marido, filha, escritório e televisão para trabalhar. Não sei como dei conta, eu acho assim, mais uma vez, né? Acho não, tenho certeza. Deus que me fortaleceu e me deu condições de dar conta disso. Mas o grande desafio para o novo advogado, no meu caso, eu não tinha uma família, alguém na família antes que já tinha um escritório, porque o advogado recém-formado, ele não tem know-how nenhum, ele não tem experiência nenhuma, né? Então a gente fica muito inseguro para ir para o mercado de trabalho. E tem a concorrência, que é muito grande, é competente, tem muitos advogados bons aqui. Sim. Então, assim, o primeiro desafio é o econômico, financeiro, de você ter estrutura financeira, de você poder montar seu próprio escritório. E, aliás, eu disse o primeiro, mas na verdade acho que o primeiro tem a ver aí com a sua capacidade profissional, né? Quando você tem que colocar esses dois aí na balança. Você tem capacidade profissional de enfrentar a prática, o mercado, e de bancar o escritório, porque você tem que ter telefone, secretária, internet, aluguel, condomínio. Enfim, vai do papel higiênico até o seu aluguel e esse início ele é um pouquinho complicado, né? Sim. Mas, enfim, eu falo assim, se você tem o desejo aí, vai com fé que dá, entendeu? Vai dar certo. Sim. Fé no pai que o inimigo... É isso. Sim. É isso. E adiantando mais um pouco, você falou que queria ser delegada. Queria. Você prestou um concurso para delegado? Sim. Não foi bem? Como é que você saiu nesse concurso? Não Passou foi... na primeira fase? Não passei. Eu vejo assim, se fosse para eu ter sido delegada, se fosse, né, da vontade superior, eu teria sido. Eu acho que naquela época eu não tinha maturidade, também não era, aquela carreira não era para mim, sabe? Hoje eu vejo que eu faço exatamente o que eu deveria fazer. Eu gosto do que eu faço, eu me sinto realizada no que eu faço e não me sentiria realizada sendo delegada. Sim. Naquela época, eu enxergava muito a violência contra a mulher, porque como eu era repórter e eu acompanhava aqui na região toda os crimes, né, e todo tipo de violência, drogas, as ocorrências policiais. Então eu pensava, quero ser delegada para ser uma pessoa aí combatendo essas situações tão indesejadas. Mas a gente também pode investir aqui nas pessoas que precisam de um auxílio-doença, de uma aposentadoria. E quando a gente consegue a concessão de um benefício desse, de uma prestação previdenciária dessa para uma família, para uma casa, você também traz um respiro novo ali, é uma maneira mais leve de colaborar com a humanidade, entendeu? Sim. De prestar um serviço para a humanidade. Sim. Então, eu me sinto mais realizada hoje advogando no previdenciário do que eu poderia ser como delegada, por exemplo. Sim. É uma área muito nobre do direito, o direito previdenciário, porque ele mexe com o direito dos mais necessitados, é um os que mais precisam. Né? São pessoas geralmente rurais, especialmente aqui, que são simples, são pessoas que às vezes não sabem ler e escrever. Então a gente lida com pessoas que realmente estão precisando de alguém. Sim. De auxílio. E assim, hoje, com essas reformas previdenciárias que vem acontecendo, né, periodicamente, cresce cada vez mais a necessidade de um profissional que acompanhe essa evolução para prestar essa assistência ao trabalhador que por vezes já trabalhou aí anos da vida dele, quando ele precisa se aposentar e está cansado já, ele não consegue porque tem formalidades que ele próprio não consegue cumprir ali junto do INSS, né? O próprio INSS também, ele sofreu alterações. Hoje você não tem uma agência que você vai lá, né? O segurado pode ir lá e apresentar documentos
e conversar frente a frente com uma atendente para conseguir esclarecer o problema, resolver o problema, esclarecer a dúvida. Hoje, os requerimentos são feitos pela internet e aí o segurado que não tem... Não tem presencial mais não, atendimento? Mínimos, né? Raro. Você tem que fazer um agendamento também para Porque pessoa rural não sabe nem mexer com o computador. Pois é. Então, eu vejo assim que a necessidade desse profissional, especialmente o advogado, para defender esse direito do trabalhador, hoje eu acho que essa necessidade nunca foi tão grande, sabe? Sim. Para ter alguém assim. E o próprio INSS também, eu vejo que ele diminuiu a demanda dele, transferindo para os órgãos conveniados, que são os sindicatos, a OAB, eu não sei se tem outros, mas eu creio que sim. E eu acho que foi até uma estratégia, né? Diminuiu a necessidade de servidor no INSS, porque transferiu para a gente a tarefa de organizar documentos, digitalizar e enviar tudo ali pela internet. Sim, sim. E depois desse concurso de delegado, você nunca mais tentou prestar outro? Então, aí eu fiz esse do TJ, que é o que eu te falei que... Mas foi interessante. Quando eu fiz o concurso TJ, eu estava como estagiária. Foi para qual cargo lá que você fez? Foi para oficial de apoio. E aí, eu estava dentro da segunda vara civil, aí eu fiz o concurso e eu tinha concorrido ao conselho tutelar. Aquela época que você está terminando a faculdade, eu não tinha terminado ainda, né? Estava na iminência de terminar, não tinha dinheiro, como eu te falei, e aí eu precisava ter algo para continuar me mantendo, né? E eu precisava ter um emprego. Então, surgiu uma vaga para um servidor contratado no fórum. E eu cheguei a fazer a perícia lá em Muriaé para ser contratada na secretaria. Só que aí o tribunal decidiu que não ia mais contratar, porque tinha que ser concurso para aquela vaga. E aí eu tinha desistido da minha vaga no conselho tutelar, que eu tinha acabado de passar, mas eu não poderia ocupar a vaga no conselho se eu fosse assumir no TJ. Sim. Fiquei sem os dois empregos, Nenhum fiquei sem nenhum. E aí o que me restou? A prova da OAB mesmo. Passei na prova da OAB, peraí. Então, aquela história, se você está se afogando, passa um fio de cabelo, se agarra, né? E aí que eu te digo que a advocacia, eu creio que ela estava marcada para mim, sabe? Eu ia falar isso agora. Eu acho que, na verdade, doutora, simplesmente era para ser. Era para ser. Era para ser esse seu caminho. E, graças a Deus, deu tudo certo. Você se tornou uma advogada muito boa, de sucesso. Obrigada. E tenho certeza que vai crescer bem mais ainda. Pois é. Mas daqui para frente, você se imagina, por exemplo, daqui a alguns anos, no futuro próximo, você tentando concurso para juíza, quem sabe, procuradora? Você não... Não, eu me imagino, eu planejo. Vislumbra essa hipótese? Não. Eu planejo para mim algo bem diferente, sabe? Assim, eu planejo viver no campo novamente. Eu gosto muito do campo, eu gosto muito do verde, da natureza e uma vida mais leve, eu acho, assim, ouvindo o canto dos pássaros pela manhã e também desejo... Tunico e tinoco também pela tarde? Pode ser. O seu pai devia ouvir, sua mãe, seu pai? Eu ouvi. Eu acordava com essa. Como é que eram os outros lá? José Rico Milionário? Eu não lembro direito. Você deve saber Amado mais. Batista. Sertanejo Raiz. Sertanejo Raiz. E os caras eram bons, tá? Muito bons. Os caras eram bons. Quando eu começo a ouvir assim, uma música antiga, eu sei a letra de cor, né? Mas, sim. Canta uma pra nós, dá uma palhinha aí. Não, quando eu tenho que começar a ouvir, eu não consigo... Solta aí, Bruno. Bota no... Pelo amor de Deus. Não seja por isso. Mas, enfim, o que eu penso em algum momento... Eu amo psicologia. Nossa, eu penso em fazer psicologia também daqui a um tempo. Eu gosto muito também. Pois é. Aí, assim, eu penso, quem sabe, mais pra frente, não me tornar uma psicóloga, né? Eu não penso em estudar de novo, em fazer outra faculdade. Talvez não nesse campo, mas algo profissionalizante nessa área... Mas nem tanto assim pela questão comercial, mas algo para conhecimento próprio, para atender uma classe... Eu penso em ter um projeto social no futuro para atender jovens, crianças, porque eu vejo muita gente tentando combater a violência aqui em cima, quando as pessoas já se tornaram violentas.
combater o uso de drogas quando as pessoas já se tornaram viciadas. E eu penso sempre que a gente tem que trabalhar isso na base, Sim. né? Como alguém que vem do campo, eu sei que para uma árvore de café estar bem aqui em cima e produzir bons frutos, o solo tem que estar tratado, a raiz tem que estar livre de... não sei como é que se fala lá, aqueles bichinhos que ficam na raiz. Peste, praga. Essas coisas aí que o agrônomo que está aqui do lado sabe, mas Como é ele que é não o está nome, participando. agrônomo? Como é que é o O nome? que ataca a raiz do cafeiro lá? De raiz, nematóide. Pois é, Várias doenças. essas doenças Tem aí. uma solução para elas. Então, assim, eu penso que a gente tem que tratar a raiz do problema, né? Sim, sim. E eu desejo no futuro ter condições de trabalhar com um projeto que atenda crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, para preparar a mente dessas crianças e adolescentes para elas enfrentarem a vida, porque eu sou filha de pai alcoólatra e eu vejo muitas crianças que crescem em famílias desajustadas pelo vício de drogas e álcool, e a gente sabe que os desafios para uma criança que vem de um lar com essas características, eles vão além do mercado de trabalho, com certeza. sabe? E aí, como eu sinto que Deus cuidou tanto de mim, de uma forma tão profunda, eu sinto o desejo de retribuir, né, esse presente que eu recebi. Sim. Vamos ver aí, Deus vai preparando, né? Eu acho que esses caminhos eles vão se abrindo. Eu manifesto assim o meu desejo e me coloco à disposição. Quando for a hora, eu acho que acontece, né? Sim, com certeza. Você faria uma faculdade de psicologia? Você teria esse desejo? Então, eu tinha programado para mim o seguinte, a minha filha está na faculdade, então o que eu pensei? Direito. A minha filha fez um período de direito Desistiu. e desistiu. Um dia eu cheguei em casa, ela estava com lágrima nos olhos e falou para mim assim, mãe, não fica triste comigo não, por favor, mas eu não aguento isso. Eu falei, filha, do que você está falando, né? Mãe, não quero fazer direito não. E aí ela foi para medicina, tá feliz, tá A bem. medicina é outro universo, é topzera demais. Ela tá feliz lá na Ela tá medicina. fazendo aqui em Manhuaçu? Primeiro ela foi para Ponte Nova, depois transferiu aqui para Manhuaçu, tá aqui. Aham. E tá super realizada, Que né? idade ela tem? Minha filha vai fazer 21 anos em dezembro. Não, ela tá muito nova ainda. Tá bem nova. Ainda bem que ela, tipo assim, ela já começou cedo logo, Saiu do que aí colégio. se já- sai não perde muito tempo. Ela já viu direito, não quer, já vai pra outra coisa. Porque eu acho melhor ela ter desistido cedo do que ela se formar pra depois chegar, não era isso que eu queria. Com certeza. Aí perde 5 anos, aí já tá com 24, 25, aí depois faz outra faculdade. Frustração total, né? Ela perdeu tempo, eu acho que ela fez muito certo. Tempo e dinheiro, né? Porque Sim. assim, pelo que sim, pelo não, a gente tem um investimento ali pra bancar. E ela já escolheu uma área que não tem erro mesmo. Não tem como se arrepender de medicina. O estudante de medicina, ele sai da faculdade com um emprego que paga Já pra ele. paga aí, bem, paga tranquilo. bem. É uma profissão muito nobre também, é uma profissão que é muito respeitada. Sim. É a profissão das profissões, né? Pra mim, pelo menos. Eu acho medicina... É top, né? Eu sonho em ter um filho ou filha que faça medicina. Acho que todo pai talvez Eu imagine acho isso. que por aí. Mas hoje eu penso em ter outro filho, eu quero que ele seja agrônomo. Sério, eu queria ser agrônoma, né? Então, Sim, sim. eu acho que, assim, cuidar da terra também é uma missão essencial, né? Você só teve uma menina? Eu só tive uma filha. E, assim, eu olho para o mundo e para as profissões como um todo, né? Cada um de nós tem que estar prestando um serviço para que o mundo todo funcione. Com certeza. Então, você tem, por exemplo, um agrônomo, um lavrador, uma pessoa que trabalha fazendo a limpeza da cidade e nenhuma sobrevive sem a outra, né? Mas muito na terra, nós não temos como sobreviver sem alimentos na terra. Sim. Então, assim, eu olho para essa situação e eu vejo que a gente tem que cuidar da terra, não só esse cuidado de, não vamos poluir, não vamos cortar árvore, mas o cuidado de você colocar na terra os nutrientes necessários para que a gente continue podendo extrair dela os alimentos sem causar dano e destruição, sem matar a terra, entendeu? Sim. Então, eu acho muito bacana. Amo que a minha filha esteja na medicina, mas muito mais porque eu sei que esse sempre foi o desejo dela. A minha filha, quando ela tinha 3, 4 anos, ela brincava de fazer cirurgia nas bonecas. Então já era para ela mesmo. Inclusive, eu queria deixar uma dica aqui. Pode? Pode, claro. Quando a Isadora ficou assim na dúvida,
não quero fazer direito, mas e aí, o que eu vou fazer? E o que a gente fez? A gente começou a puxar pela memória o que trazia alegria para ela quando ela era criança. Com o que ela gostava de brincar quando ela era criança. E aí a gente, não tem coincidência, mas chegou numa oportunidade, no momento certo para nós, um livro do Sri Prem Baba, que se chama O Propósito. É um livro bem fininho, assim, e ele explica como que a gente encontra o propósito, como que a gente identifica o propósito da gente na Terra, né, nessa existência. E aí eu tinha acabado de ler esse livro e passei para ela ler também. Eu acho que ela reviveu ali na memória qual era o propósito dela. E ela faz medicina de uma maneira muito leve. Eu não vejo a Isadora em momento algum achando pesado os horários, as tarefas, nada. Ela faz aquilo naturalmente. E é muito bom, sabe? Sim, com certeza. Muito bom que ela já jovem, com 20 anos de idade, já escolheu a carreira que quer. Tem muita gente nessa idade que está perdido ainda. Sim. Eu, por exemplo, estava totalmente perdido. Isso é outra história. Quantos anos ele tem aí, gente? Passou dos 30, a gente não fala mais não. Não fala não. 30 e poucos. 30 e Bendito todos. Botox. Falando nisso, estou precisando retocar. Mas é muito bom que ela, desde cedo, já tem escolhido uma profissão, uma carreira muito boa, por sinal. E tenho certeza que ela também, já com uma mãe que já está sabendo instruir muito bem ela também vai ser uma profissional de muito respeito e de muito sucesso. Assim a gente espera, né? Que ela faça o serviço dela, que ela sirva a humanidade dentro do propósito. É Isadora o nome dela? É, Isadora. E você falou que está pretendendo ter mais filho agora? Pelo menos mais uns 5, né? Tô brincando. 5? Vai ter que trabalhar aí. Tá preparado? Então, esse, assim, é um desejo que eu sempre tive, porque quando eu fui mãe da Isadora, eu era muito jovem e a vida era muito corrida naquela época, né? Eu tinha que trabalhar, estudar e tomar conta de casa e tal. Então, como se eu não tivesse tido tempo suficiente para viver a maternidade, assim. E aí agora eu percebo que eu estou nesse momento, eu tenho essa oportunidade e com a vida profissional mais estabilizada. Sim. Só que aí nós estamos a caminho dos 41 anos, né? E é um momento decisivo. É agora ou talvez nunca. Talvez nunca. Então, mas eu acho que essa fase é uma ótima fase pra gente ter filho. Sim. Assim. Eu pretendo ter filho por aí também. Né? 38, 39, então 40. Semana que vem, né? Daqui uns anos ainda. Tô ainda lá não. Mas eu acho que é uma ótima fase, porque você tá estabilizado financeiramente, geralmente. Se você construir uma carreira, se você construir uma vida certa, você tá estabilizado também emocionalmente, psicologicamente, que é muito importante. Sim. Você alcançou já o auge da maturidade. Sim. Isso é muito importante. Você pode curtir melhor, eu acho que. E tá mais instruído, você tá mais capaz de estar criando um ser humano, porque é um papel muito importante. É um papel muito difícil. Você sabe dizer mais do que eu. É um papel difícil você criar um ser humano. É muita responsabilidade. Nossa missão mais nobre na Terra. Também acho. Você receber e conduzir um novo ser humano aqui. Eu concordo plenamente. E aí, assim, é você colocar esse ser humano nos desígnios do serviço na Terra. Sim. Porque a Terra é serviço, a gente está aqui para servir um ao outro. E quem não entendeu isso ainda sofre muito, porque faz tudo sentindo peso. Sim. Quando você entende que você está aqui para servir, fica leve, porque você tem prazer em servir, né? E a retribuição, ela chega para você, porque ela chega do alto, é o próprio Deus, é o próprio Criador que retribui pra gente. Verdade. E eu falo assim, pra gente chegar no auge da nossa vida, que eu penso assim, o auge da vida de uns 35, 40 anos, para você ter filho, porque você, como eu falei, vai estar mais preparado. E a responsabilidade, pelo menos eu penso assim, a responsabilidade do pai e da mãe é desenvolver aquela criança, aquele ser humano em todas as searas, intelectualmente, socialmente, financeiramente, todas as searas da vida. O pai e a mãe, ele tem esse papel importante é uma missão, igual você falou. É uma missão. É uma missão e eu não consigo enxergar de maneira diferente. O meu papel é desenvolver o meu filho, a minha filha. Sim. Eu quero desenvolver ele totalmente, as habilidades dele, explorar as habilidades dele, fazer com que ele se torne um ser humano que seja íntegro, que chegue na fase adulta totalmente formado. Sim.
sabe? É uma felicidade, né? Exatamente. Às vezes a gente muito cedo, muito jovem, a gente não consegue ter essa visão, essa capacidade de desenvolver. Sim. Então, às vezes, cresce seres humanos que não estão preparados para a vida. Às vezes é por culpa ou incapacidade dos pais, que infelizmente também não tiveram essa visão, esse desenvolvimento, não receberam também dos pais deles, Sim. sabe? Então, essa é uma visão importante que a gente tem que ter. Com certeza. Para mim, filha é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Eu até compreendo quem não quer ter filho, quem quer viver a vida só por conta dele, mas pessoalmente, eu não consigo enxergar uma vida que eu não tenha filho ou filha. Eu não consigo, porque eu acho que é a coisa mais nobre, a coisa mais incrível que Deus deu para o ser humano é a capacidade de você ter uma família. Sim, Um herança filho, uma do filha, Senhor, né? um esposo ou esposa, conforme o caso. Eu acho que é a coisa mais nobre que existe. Sim. Eu acho que carreira vem depois disso, dinheiro vem depois disso. Qualquer outra coisa fica abaixo disso. Pois é. Para mim, família é o maior dom que a pessoa pode construir. É a coisa mais maravilhosa. É o nosso patrimônio, né? É o patrimônio. Sim. Mas você tinha me perguntado se eu faria o curso de psicologia, né? E aí eu fui te contar essa história da minha filha. Sim. E por quê? Eu pensei que você ia falar que ela tá fazendo psicologia. Né? Na verdade, porque assim, como a gente estava dizendo, os nossos filhos são a nossa principal missão na Terra. Então, o que eu pensei? Eu vou formar minha filha primeiro e aí depois eu faço o curso de psicologia, porque ela vai estar pronta, ela vai poder seguir os caminhos dela, já vai ter a independência dela, né? Sim. E aí eu posso voltar a olhar para mim e me dedicar ao curso de psicologia, porque eu não quero fazer o curso de psicologia para ter o diploma de psicóloga, eu quero realmente mergulhar na psicologia, na mente humana, para conseguir, enfim, ser assim, pelo menos 10% do nosso aí grande, honrado e famosíssimo Augusto Cury, sabe? Sim, assim, sim. eu amo. Você quer focar no seu desenvolvimento de um papel social que você quer atuar. E desejo fazer isso de dentro para fora, na mente, sabe? Sim. Para conseguir, às vezes, virar a chave de pessoas que se sentem incapazes, que não percebem que o mundo está cheio de oportunidades. Porque tem uma oportunidade para todo mundo hoje, Sim. mas eu vejo que... Eu acho que hoje mais do que nunca. Mais do que nunca. Porém, eu percebo que as pessoas, elas não têm iniciativa de ir tomar a oportunidade para elas, né? E isso não é algo que você pode só falar assim, olha, vai lá que a oportunidade está aqui, você pode ir lá e transformar isso. Eu vejo que está dentro da pessoa o sentimento dela não ser merecedora, de não ser capaz, né? De não Sim. se sentir pertencente ao meio, de não se enxergar como alguém bem-sucedida e permanecer naquela crença no lugar de alguém que depende, que é dependente. Não, nós somos todos seres perfeitos, capazes, criados pelo mesmo Deus. Sim. As ferramentas estão aqui dentro de nós, né? Sim. Então, o meu desejo é poder convidar a esse grupo de pessoas que ainda não percebeu isso, a se olharem não só no espelho físico que a gente vê a imagem externa, mas se olharem com um espelho que tem o poder de acessar aqui dentro a mente, o coração, a alma, e que essas pessoas possam enxergar essa partícula divina que tem aqui dentro, que traz para nós seres humanos o poder da gente fazer o que a gente quiser, né? Sim, verdade. A gente só tem que saber ligar os botõezinhos aqui, mas para saber isso aí é preciso entrar na nossa mente, aprofundar um pouquinho, né? Isso que você falou agora, eu acho que tem um pouco a ver com depressão, talvez. As pessoas hoje em dia, a gente observa que tem crescido muito o número de pessoas que sofrem desse mal, de depressão. Os psicólogos, ansiedade. eu conheço psicólogos, psiquiatra, inclusive faço também, né? Que eu já sofro mais ou menos hoje em dia, porque eu já tenho um histórico de longa data, mas hoje em dia eu já me cuido bastante. E às vezes a pessoa não tem muito essa mentalidade. Às vezes ela sofre desse mal, mas ela não enxerga que ela sofre disso. Sim. Então acho que uma pessoa que está sofrendo de depressão ou ansiedade, ou seja qual for, ela não tem que... O primeiro passo é não ter vergonha do que você tem. Sim. Não tem nada de errado com você se você sofre desse mal. Sim. Você é normal. As pessoas são vulneráveis. Elas passam por isso. Sim, nós somos humanos, né? Exato. A humanidade passa por uma série de O situações. errado é você não reconhecer que tem um problema e não procurar ajuda. Sim. Isso é errado. Porque isso vai te prejudicar. Isso vai te trazer muito mal. Vai te prejudicar em todas as áreas da vida. Atraso, desenvolvimento, Em tudo. né? Sua carreira, seu relacionamento, sua vida social.
tudo. Então, hoje, não sei por que razão, penso em algumas coisas que não daria para discorrer agora, porque nosso tempo está quase acabando. Mas hoje a gente enxerga que as pessoas estão muito depressivas. Sim. Muito depressivas. E é o mal do século, né? Nós temos tudo, né? Nós temos tudo. Você me perguntou antes, como você era quando criança, uns 7 anos, por exemplo. Sim. Gente, até os meus 7 anos, eu vivia na zona rural, não tinha televisão, nem geladeira na minha casa. E eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso. Eu sinto o maior orgulho. A minha casa, ela tinha 2 cômodos de tijolo sem bolso. E eu vivia na zona rural. E eu era uma criança super feliz. Eu brincava o tempo todo, eu andava descalça, eu andava sem camisa. Eu era uma menina que andava sem camisa. E subia em árvore, e comia fruta no pé, e pulava córregos, entendeu? E assim, sentia uma felicidade em tudo aquilo que não tinha, que era simples, que não chegava nem perto de tudo que a gente vive hoje. Porque hoje, por exemplo, a minha irmã mais nova, ela morou fora do país, eu fiz várias viagens para ir até a casa dela. Ela morou onde? Minha irmã morou na China e no Japão. É sério? Sim. Então, vou ter que chamar você no próximo podcast para contar a história dela. Ou você me passa o contato dela. Ela tá no Brasil agora, né? Tá. Eu vou querer falar sobre, muito interessante. Sim. Geralmente a pessoa fala Estados Unidos, Europa, no China e Japão, cara. China e Japão. Que são países bem exóticos, assim, pra cultura brasileira, comparado com a gente aqui. E quando ela foi morar nesses países, toda vez que ela ia de volta para casa, que ela vinha... Você foi pra lá também? Eu ia também. Eu passei pra China e pro Japão? Sim, fiquei 30 dias com ela na China, depois 30 dias no Japão. Só que para nós voltarmos, o que a gente fazia? A gente aproveitava a rota e ia conhecendo países, né, no caminho. Sim. Qual o país mais exótico que você conheceu? A China é um país gigantesco, né? Sim, então, é um país dentro de um país. Tem tudo lá, né? Então você pode falar que ele é o mais exótico, que ele tem tradição, que ele tem força, que ele tem história, que ele tem cultura. Eu acho que na China tem tudo, mas eu conheço. Mas o que eu quero saber, doutora, é outra coisa, que o pessoal que está assistindo agora está pensando a mesma coisa que eu. O pessoal vai pensando, será que ele vai fazer a pergunta? E eu vou fazer a pergunta. Ai, meu Deus. Você comeu ou não comeu cachorro? Não comi cachorro. Não comeu cachorro? Não. Na China eles comem... É na China, acho que é na China que eles comem cachorro. Olha, na China, na atual China, né? Existem lugares onde a carne de cachorro ela é servida, mas são lugares, assim, muito especiais, porque essa ideia de que os chineses comem cachorro, ela veio de uma época de fome na China, de guerra, né? Então eles comiam o que tinham, qualquer coisa, cachorro, gato, o que tivesse. Se estava mexendo, botava pra dentro. Botava pra dentro. Foi daí que eles aprenderam a comer, inclusive, aracnídeos, insetos. Aí eles comem muito inseto, eu acho, até hoje. Né? Até hoje. Você vê espetinho de inseto lá Escorpião. pela rua. Você comeu inseto lá? Não comi. Eu comi frutos marinhos, assim, sabe? Mas de exótico que eu comi lá foi isso, essa coisa de inseto. Não rolou uma baratinha frita, não rolou nada assim? Nisso não me agrada muito, não. Poxa, não atrai. China, não comeu um bichinho assim diferente, não curtiu a viagem. Não curti isso aí, não. Isso aí não chamou a atenção do meu paladar, sim. não. Eu também não sou muito dessa... Tinha outras opções, sabe? Eu prefiro assim. meu arroz e feijão arroz com feijão e frango, um negócio assim. Na ausência do prato tradicional, eu não digo pra você que eu não comeria, não. Porque entre sobreviver e comer uma baratinha, na hora da traz fome, a barata. Com certeza. Doutora, infelizmente o nosso tempo tá se esgotando. Tá acabando. Eu gostei muito mesmo do papo. Eu tá? amei. Foi maravilhosa a conversa. Com certeza vou querer te chamar outras vezes. Tô à disposição. Na próxima você vem com o seu companheiro, que tá escondidinho no canto ali, ó. Tá doido pra falar, que ele ama falar. E a sua irmã também, gostei dela. Ela tá aqui, irmã? Não, ela mora em Vila Velha, se chama Vila Valéria. Velha? Então quando ela vier aqui, você me avisa, minha irmã vai estar aqui. Deixar. Ela vem às vezes? Às vezes ela vem, eu te aviso. Vou querer chamar ela, muito legal esse papo aí. Sim, minha irmã O pessoal daqui vai graça. gostar também de saber. Gente, sigam ela lá no Instagram, é Valéria Meneghel, tá? E hoje ela ama Consegue academia. botar aí? Hoje ela dá... Primeiro fala do seu Instagram, que é Alcione da Fonseca. Sim. Se alguém quiser entrar em contato, você pode estar usando? Sim, pode enviar mensagem pra gente aí pelo Instagram, nós respondemos. E esse é um Instagram profissional, né? Tem o WhatsApp aí também. Esteja à vontade, esclarecemos dúvidas e estamos lá para prestar um melhor serviço, melhor atendimento.
e atender sempre da melhor maneira possível aí. Eu que trabalho na justiça posso falar, a doutora Alcione é referência na área, é uma ótima advogada. Todo mundo que eu ouço falando a respeito dela só fala bem. Muito obrigada. É uma ótima advogada, não tem arrependimento. Qual é o Instagram da sua irmã? Da minha irmã é Valéria Meneghel. Ai, meu Deus, ela vai ficar surpresa, exatamente. Agora vai bombar de seguidor, não vai nem entender. Vai bombar de seguidor. Vai bombar de seguidor. Não tem como. As 8 pessoas... Não, dela é fechada. Eu vou avisar pra ela aí que são vocês, que são amigos meus, e aí ela vai aceitar. Ela pode ter certeza que as 8 pessoas que acompanham meu podcast vão seguir ela. Com certeza. Mas enfim, doutora, mais uma vez obrigado, tá? Obrigada a você. Foi bom demais o podcast. E você quer deixar um recado final para quem está ouvindo a gente? Alguma coisa que você queira abordar? Então, gente, assim, como recado final, a única... Eu gostaria de ter elaborado algo, mas vai sair aqui, né, espontaneamente. Vai, com certeza. Deus vai usar a sua... Sim, estou aqui como instrumento, né? Para que as pessoas possam realmente acreditar nos sonhos que elas têm, para que elas se sintam capazes e que elas reconheçam a existência de Deus nelas. Sim. Deus criou tudo que existe, tudo é Deus, né? Todo o universo foi criado por Deus. Nós somos a imagem e semelhança desse Deus, nós somos deusinhos. Sim. Então nós temos essa capacidade em nós também. Basta a gente crer. Sim. Pegando um pouco a deixa aí, na Bíblia diz que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, de alguma maneira, nós temos uma parte de Deus, a natureza de Deus, nós herdamos a natureza de Deus. Com certeza. A capacidade intelectual, dentre outras coisas, os sentimentos, tudo é herdado de Deus. Sim. Por isso que nós temos assim uma capacidade, entre aspas, melhor do que os outros seres, os outros animais, nós entendemos melhor, graças a essa essência. Então, é muito bom o seu recado, tá ok? E... pessoal, esse foi mais um episódio do Ecleticast. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio, ok? Ecleticast. É eclético, é podcast. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, gente.